A paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde para você que acompanha a programação da Rede Brasil. Estamos começando mais um programa Intercessão. Obrigado por sua companhia, onde você estiver nos assistindo pela TV ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, ou nos perfis Rede Brasil Oficial e IEDPE Oficial, e pelo site www.iedpeplay.org.br. Neste momento, eu convido você para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 61, os versículos 1, 2 e 4. E hoje está dando a honra de estar conosco também o evangelista Jailson. E, Pai do Senhor, homem de Deus, Pai do Senhor, pastor. Um prazer tê-lo conosco aqui no programa Intercessão também. O senhor coordena a área 22, né, ali, Brasilite, né? Brasilite. E também conosco o presbítero Vanderlei Davino, também, que coordena a área 37 ali em Comporta, né? Sotave. Vila Sotave. Isso. Aquela região ali, quarto de Pontezinha, né? Por ali, assim, né? Vizinho a Pontezinha. Vizinho a Pontezinha. É um prazer tê-lo conosco, homem de Deus. Satisfação. E nós queremos aproveitar, né? Convidar aqui o nosso querido evangelista Jailson para ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, versículo 2 e o versículo 4. Muito bem. Eu quero convidar você também para ler a palavra. Abra um exemplar da Bíblia Sagrada e participe conosco. Isaías 61. Se você está sem Bíblia, está aí no visor da sua tela. Vamos ler juntos. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Glória a Deus. Graças a Deus por este grande privilégio, né, que temos de ler a palavra do Senhor, que é um alimento para a nossa vida espiritual. E neste momento nós já gostaríamos de pedir também ao querido companheiro aqui, o presbítero Vanderlei Davino, para estar orando ao Senhor. Sim, Senhor, pastor. Oremos. Eterno e poderoso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por este momento de estarmos reunidos, Senhor, para meditarmos na Tua palavra, palavra que restaura, que edifica, que transforma vidas, Senhor. Também Te pedimos pela nação. Ajude os governantes desta nação, Senhor, apresentando, Pai querido, o nosso pastor presidente, o pastor Ailton, e assim, Senhor, a Tua igreja permanece abençoando, Pai, este programa e todos aqueles que nos assistem, Senhor. Atinja suas famílias com a Tua bênção e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Graças a Deus. Nós queremos aproveitar e lembrar você que está conosco, nos assistindo, que já pode compartilhar o nosso portal, né? iedpeplay.org.br, nas nossas redes sociais e também no YouTube, não é? Rede Brasil Oficial e IEDPE Oficial. Mande um link para seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Não é? Hoje nós estamos aqui, como já disse, com esses dois servos de Deus, que juntos vamos estar comentando um tema muito importante hoje no nosso programa Intercessão, que é o profeta Jeremias, um intercessor pelo seu povo. Então, hoje nós estaremos comentando sobre este homem de Deus, este servo de Deus, profeta Jeremias, que tornou-se também um exemplo de intercessor, um grande homem de Deus, e para nós deixou um grande legado de intercessor, né? Graças a Deus. Então, como disse, nós estamos comentando sobre este assunto, vamos comentar hoje sobre este assunto importante e gostaria de poder ter a sua atenção e também das pessoas, amigas, que você se lembrar para compartilhar esta programação, porque certamente será de grande bênção
para a edificação do povo de Deus. No programa de hoje nós iremos aprender lições importantes, não é, sobre a vida de intercessão vivida pelo profeta Jeremias. De antemão, gostaria de perguntar aqui ao evangelista Jailson, quem era Jeremias? Em que contexto viveu esse profeta? E o que podemos aprender sobre a vida intercessora vivida por este homem de Deus, evangelista Jailson e também presbítero Davine, não é? Amém, pastor. Quando nós lemos o livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 1, né, já encontramos a primeira informação que ele nasceu em um lar de uma família sacerdotal. Não há nenhuma evidência, claro, que ele foi oficializado sacerdote, mas ele sim, no versículo 5 do capítulo 1, foi escolhido por Deus desde o ventre. Então ele nasceu ali em Anatote, território de Benjamim, durante um período sombrio, quando o rei Manassés ele reinava. E claro, naquela época do rei Manassés, havia 3 potências que lutavam pelo controle do fértil crescente que via do Egito à Mesopotâmia. E no meio dessas 3 potências havia o quê? Judá. Nos dias de Manassés, presbítero Vanderlei, o profeta Jeremias nasceu, um período difícil, morre Manassés, quem assume? Amon, um ditador, um sanguinário ditador, que morreu numa revolta popular, e foi quando veio o rei Josias. Aí começa a formação profética de Jeremias, nos dias de Josias. Um grande rei, piedoso, que trouxe a revolução espiritual, o avivamento, e foi naqueles dias que Jeremias vivenciou uma experiência, né? Foi que Deus chamou Jeremias, bebendo daquele avivamento, para uma realidade futura. É interessante o senhor falando desse avivamento, que esse avivamento ele nasceu por conta do livro da lei, né? Que foi encontrado, que estava esquecido já há muito tempo, né? Perdido ali. Alguém encontrou, levou ao sacerdote Ilquias, né? E quando o sacerdote leu, ele viu que a gravidade era séria, né? Porque o povo havia se afastado de Deus e o juízo de Deus viria sobre o povo, porque Deus havia predito pela lei que se o povo não andasse dos seus caminhos, eles seriam espalhados entre as nações, né? E quando Ilquias leu o livro para o rei Josias, o rei Josias ele se humilhou diante de Deus e proclamou, aí onde ele proclama um retorno do povo à palavra e à comunhão com Deus, né? Buscar a Deus, abandonar o pecado, abandonar a idolatria. E é ali, nesse contexto, não é, presbítero, que Jeremias, ele como o senhor disse, começa a formação profética de Jeremias, né? É verdade, pastor. E foi um período muito bom para o profeta Jeremias, que ele ainda muito jovem experimentou deste avivamento, né? Ele teve essas experiências, pastor, com Deus, e no período, né, do rei Josias. Mas aí, como passou o rei Josias, aí a história de Israel vai decaindo novamente. A questão da busca a Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus. Foi um avivamento muito bom no período do rei Josias, que ali na formação do profeta Jeremias contribuiu muito, né, para ele estar buscando a Deus, se aproximando do altar, conhecendo melhor a Deus. Mas aí depois do rei Josias, aí entra, né, na história de Israel, uma história, como o senhor falou, a história escura, negra, né? Porque o povo começou a adorar outros deuses e foi justamente aí nessa sucessão de reis de Israel que o Senhor olhou para Jeremias e viu Deus em Jeremias uma possibilidade de levar da parte de Deus uma mensagem, pastor Jefferson, para mudar esse contexto, para mudar esse cenário do Inclusive, povo. presbítero Vanderlei, quando a gente falou sobre a formação profética de Jeremias, além de nascer no lar sacerdotal, ele teve a influência também da profetisa Uda, segundo as Crônicas 35 e 25. Aí entra agora o que o senhor está falando, a afirmação profética. Isso. A afirmação profética foi exatamente, corresponde do período de Jeoacás até o período de Jeoaquim. 2 monarcas que não simpatizaram com a mensagem de Jeremias. Eles não aceitavam aquilo que o senhor falou, pastor. A verdade de Deus estava no livro que Josias se rasgou, se quebrantou, levou o povo, convergiu, valorizou os sacerdotes. Mas nos dias de Jeoacás e Joaquim, Jeremias
toda a corte palaciana era contra ele, contra a mensagem, contra o sentimento que ele tinha de Deus para trazer o povo para a verdade do livro da lei. Inclusive, pastor Jefferson, nessa chamada, né, do capítulo 1 de Jeremias, nós vamos entender que Jeremias, vivenciando todo esse contexto, né, de rebeldia contra Deus, é por isso que ele diz: ah, Senhor, já a primeira oração de Jeremias, né? Só que aí orando por ele mesmo: ah, Senhor, eu sou uma criança, porque mediante a obra tão grande que ele percebe que tem para fazer, ele entende que é uma criança por não ter condições de transmitir uma mensagem da parte de Deus para aquele povo tão rebelde, não é? E ele compreende isso. A gente pode ver, podemos ver, pastor, no capítulo 1 do livro de Jeremias, capítulo 1, e o versículo de número 16. Jeremias compreende porque o Senhor diz assim, capítulo 1, versículo 16 diz: e eu pronunciarei contra eles os meus juízos, e por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e serviram, não é? Ou melhor, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Então, observe que Jeremias aqui já entende que a mensagem que ele tinha que entregar, pastor, não era uma mensagem de bênção, né? Aparentemente, o que o povo ia entender como bênção, mas era de correção, era de trazer o povo a Deus. E esta mensagem ia produzir uma reação. Então, e também o Senhor revela no capítulo 1 que Jeremias ia entregar esta mensagem, usando essa linguagem dura, de repreensão para o povo rebelde, a reis, sacerdote, príncipe e o povo da terra. A responsabilidade era muito grande. Era muito grande. Agora, interessante, pastor Jefferson, e os amados telespectadores que nesse momento também, né, está nos assistindo, participando, o profeta Jeremias, ele se destacou, pastor, dos demais profetas hebreus, pela forma de revelar os oráculos de Deus, ou a verdade de Deus. De que forma? A dimensão dos seus sentimentos pessoais. Os profetas profetizavam, deixavam a mensagem, e Jeremias, ele revelava os seus sentimentos pessoais. O intercessor, claro, né? Ele deve revelar na intercessão, na sua oração, naquilo que Deus o convocou, conforme o profeta Jeremias foi chamado por Deus, ele revelava com muita facilidade os seus sentimentos pessoais, pelo povo, por Deus e principalmente pela restauração. É interessante o senhor falando aí, juntando com aquilo que o senhor falou, eu achei interessante porque Deus o chama para ser profeta e ele nasce numa linhagem de sacerdote. E é interessante que mesmo como profeta, ele exerce o sacerdócio, né? A intercessão, né? Porque assim, ele tinha tanta convicção de que a palavra que Deus colocou na sua boca ia se cumprir, que ele orava para que o povo pudesse abrir os olhos, né? Melhorar o caminho. Melhorar, entender, porque ele encontrou resistência, né? E aí ele pregava, mas ele orava para que Deus tivesse compaixão daquele povo. Interessante, né? Ele não somente, como o senhor disse, ele não dava mensagem e ia embora. Ele dava mensagem e ia para os pés de Deus, para interceder pelo povo. E aí é a parte sacerdotal, né? É a parte sacerdotal. Interceder, porque são ofícios diferentes, né? Sabemos. E ele sendo criado de pai, família do pai, o pai sacerdote, é óbvio que desde criança ali ensinado sobre o serviço sacerdotal, né, pastor? Interessante, presbítero Vanderlei, que o senhor pontuou aí, corroborando com o senhor, que desde a sua tenra idade, Jeremias bebia dentro da sua família, pastor, a verdade de Deus expressa pela vida do seu pai, da sua mãe e principalmente o amor pelo povo. Então, Jeremias desenvolveu desde a sua tenra idade até chegar à sua juventude, foi chamado, até porque ele disse lá, eu não passo de uma criança, né? Foi o tempo determinado por Deus para convocar Jeremias para uma realidade que
Na morte de Josias, houve um lamento, porque morreu o rei que trouxe o avivamento. Morreu o rei que trouxe a restauração espiritual. E Jeremias sentiu muito. Mas nos dias de Jeoacás e de Joaquim, que veio aquele período de insensibilidade, Jeremias já estava vocacionado por Deus para ser um intercessor e para revelar a vontade de Deus. Verdade, pastor. E interessante, pastor Jefferson, que quando o Senhor chamou ou revelou a chamada na vida de Jeremias, aí o Senhor revelou que foi desde o ventre, não é? Que até então é possível que Jeremias pensava consigo, pela família que fora criado, que seria um sacerdote no futuro, até porque ele foi instruído para isso, sendo filho de sacerdote, né? Como já foi falado. Mas o Senhor, ele recém-saído da adolescência, ainda muito jovem, o Senhor revelou a Jeremias no capítulo 1, versículo 5, que ele tinha sido separado, consagrado para uso exclusivo do Senhor como profeta. Profeta, aí o peso da obra, né? Não só de Israel, como já falamos, reis, príncipes, sacerdote e o povo, mas também sacerdote das nações, porque ele profetizou para várias nações. Profeta internacional. Né? Internacional. Como profeta, ele trazia a mensagem de Deus para o povo. Isso. E como sacerdote, ele levava a situação do povo a Deus. Ofícios diferentes que ele exerceu os dois no seu ministério, né, pastor? E o senhor falando aí, eu me lembrei, né? Porque o que podemos aprender sobre a vida intercessora vivida por este homem de Deus, né? É que ele verdadeiramente foi um sacerdote. E eu me lembrei do que Pedro falou na sua carta, que nós somos a geração eleita, um sacerdócio real. Quer dizer, a igreja, não é você, nós que somos Glória a Deus. Servos de Deus, nós também ocupamos essa posição de sacerdote, de intercessores, não é? De intercessores que se coloca diante de Deus e do povo, principalmente quando sabe que o juízo divino está por vir sobre aqueles que vivem na contramão da vontade de Deus. Aqueles que Jeremias sabia que aquele que o povo estava vivendo na contramão da vontade de Deus. E aqueles que vivem na contramão da vontade de Deus realmente vai se deparar com Deus. Um dia eu me lembrei aqui da mensagem do profeta Amós, que certamente será um tema aqui para a gente comentar em uma outra ocasião, né? Ele disse assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E este preparo era se preparar porque viria o momento do juízo, né, divino, né? E apesar da limitação, pastor Jefferson, do profeta Jeremias, além de uma família sacerdotal, né? O seu pai tinha com certeza uma vida piedosa, mas Jeremias foi sensível, apesar da limitação. Ele entende que a responsabilidade é muito grande de ser um profeta naquele nível que Deus revelou desde o ventre, separado para as nações, e ele entende que a sua pequenez, comparando, ou melhor, agregado a essa verdade, estava a sua sensibilidade, o seu amor pelo povo. Então eu queria aqui deixar uma mensagem para você que está assistindo, que precisamos ser sensíveis à voz de Deus, daquilo que Deus revela aos nossos pais, daquilo que Deus revela acerca de nós. Nós temos condições, prefeito Vanderlei, de mudar circunstâncias, ou melhor, temos condições de estar na brecha para apresentar aqueles que necessitam da restauração e da reforma espiritual, né? Do avivamento. Do avivamento. Que coisa interessante. Inclusive, pastor, aproveitando o que o senhor acabou de falar, que nós podemos mudar a história. E de fato, não é? Eu posso trazer, pastor Jefferson, como experiência de que Deus mudou a minha vida através das orações de um intercessor, ou de alguns intercessores, porque também, na época, a igreja esteve orando por mim, mas aí especificamente alguém que orou por mim, e eu presenciei isso. Eu lembro-me, pastor, que o meu irmão, um dos meus irmãos, porque somos em número de 11, agora 10, porque o Senhor recolheu esse intercessor de que falo. Mas aí eu lembro-me que ele aceitou Jesus em 1 ano e 6 meses depois, eu aceitei a Jesus, mas pelo poder da oração, pelo poder da intercessão. Porque eu bebia muito, era uma vida muito difícil, pastor, e juntamente com ele. Só que aí ele aceitou Jesus e Deus deu tanta graça àquele homem para orar. E algumas madrugadas eu acordava, que dormíamos no mesmo quarto, ele numa cama
de solteiro e eu na outra. E aí eu acordava e ouvia uma voz, um sussurrar baixinho. E eu olhava no escuro, pastor Jefferson. Era ele com as mãos erguidas, me apresentando a Deus. Glória a Deus. E eu, na minha ignorância espiritual, rebelde, distante de Deus, bebendo, bebida forte, eu virava para o outro lado da cama e dizia na minha linguagem, esse cara não vai dormir? E horas depois eu acordava, estava ele lá orando. Então, dado momento, pastor, eu acordava, estava ele na sala, no sofá da sala, orando. Em outra madrugada, eu acordava, estava ele chorando, não é? Aos pés da cama. E eu digo que era orando por mim porque eu ouvia falar meu nome. Deus, salva ele, livra ele, não deixa perecer. Então eu fui alvo de oração de um intercessor. E ainda concluindo aí esse pequeno testemunho, pastor, eu lembro que morava numa casa muito simples, casa pequena, e nesse quarto não tinha porta. Tinha o vão de porta, mas não tinha porta para fechar. Aí minha mãe colocou uma cortina. E o meu irmão orando, muitas vezes em consagração, ele ficava de joelho perto da porta, segurava a cortina com a mão e ficava ali com o rosto banhado de lágrimas. A minha mãe vinha para o quarto sem perceber, aí quando puxava a cortina, ele segurava, aí ela percebia que ele estava orando e voltava. Isso ele ficava ao amanhecer o dia, até 12, 1 da tarde, orando. E eu pelos bares, mas o Deus que servimos, o Deus de Jeremias, é o Deus de hoje, que levanta intercessores. Então eu quero te dizer, não desista, você que está orando por seu filho, pelo seu parente, não desista, continue, porque Deus está ouvindo as suas orações. É verdade que Deus respeita o livre-arbítrio que Ele deu ao homem, mas Ele prepara circunstâncias, como Ele fez comigo, e coloca o homem no meio para que este homem tome uma decisão pelo poder da oração. Aí sim afirmo, evangelista, que nós podemos mudar a história de uma pessoa até de uma nação, pastor Jefferson. Que maravilha, né? Glória a Deus. Então vemos aí o valor da intercessão. Jeremias, ele conhecia o valor da intercessão, até porque o próprio Deus havia falado do dia da inauguração do templo lá de Jerusalém, né? por Salomão, ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Jeremias, ele conhecia o valor da intercessão, então ele sabia que o povo estava mergulhado num pecado e que a ira de Deus já havia se acendido sobre o povo e que Deus estava entregando a ele uma mensagem de juízo, né? E Deus sabe o valor da intercessão, Deus sabe o valor da intercessão, por isso que ele mesmo disse a Jeremias, de uma forma inusitada, ele disse, tu, pois, não ore por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Aí está escrito em Jeremias capítulo 7, o versículo 16, né? O que motivou o Senhor a querer ouvir, a não querer ouvir a oração específica, ou seja, a intercessão de Jeremias, irmão Davi e o evangelista Caílson? Interessante, o senhor faz essa pergunta, pastor. A sua expressão em relação àquilo que estamos assistindo é não desista da sua família. Isso. Aí Deus disse para Jeremias, não ores pelo povo. Parece um paradoxo. Um paradoxo, né? Mas na realidade, quando você lê o capítulo 7, nós vamos encontrar o porquê, o contexto, né? Ninguém pode pegar esse versículo isolado e dizer, eu não vou orar pela minha família porque eu percebo que A e B estão andando pelo caminho difícil, ou melhor, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa nação. Não. Tanto é que acabamos de ouvir agora o testemunho do testemunho de uma vida transformada pelo poder do Evangelho, de alguém que se colocou na brecha. Então, quando lê o capítulo 7, a gente vai perceber a primeira coisa, a falsa adoração. Deus chega para Jeremias, se coloca na porta do templo, porque por 3 vezes, anualmente, os judeus subiam a Jerusalém para celebrar as festas. Então Deus é estratégico, disse, Jeremias, tu é intercessor, tu és minha boca aí, tu és o meu arauto, então fica na porta do templo e eu quero que você pregue, eu quero que você declare as minhas acusações
o meu povo, o que eles têm praticado. O que acontece? 3 vezes por ano subia a Jerusalém. Jeremias na porta pregando e dizendo: vocês estão mostrando uma falsa adoração a Deus. Eles olhavam para o templo, pastor Jefferson, e diziam assim: nós temos o templo, temos tudo. Então nenhuma nação vai nos vencer. E Jeremias disse: vai, porque dentre aquele que o templo estava lotado, era festas anuais, e havia poucos verdadeiros adoradores. O templo lotado, mas tinha poucos verdadeiros adoradores. Você me lembrou, Deus fala através do profeta Isaías, né? Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, né? Isso mesmo. E até Deus chegou a dizer ao próprio Isaías, né? Eu estou cansado, farto das vossas festas, A forma das que vossas Deus orações, revela, né? O seu dos coração. vossos sacrifícios. Quer dizer, Deus ele não atenta para a aparência, né? Ele olha para o coração, né? Para o coração. Exatamente isso aí que o senhor está falando. Então o povo subia, pastor, de todo jeito. Vamos adorar a Deus, temos o templo. Recebiam também falsos profetas, falsas mensagens. Aquela mensagem que alicia o ego, né? Que Olha, agrada. nós somos nação poderosa, ninguém vai nos deter, nem o Egito, nem a Síria, não é? Nem a Babilônia. Esse profeta Jeremias aí profetizando que vem isso é mentira. Então, primeira coisa que levou Deus a dizer: não ore pela falsa adoração e a idolatria. Pois é, A idolatria. é verdade. Quando o Senhor pediu para que Jeremias não intercedesse, não orasse, vejamos aqui no capítulo de número 7, que mencionou o evangelista, o versículo 16, ele diz assim: tu, pois, não ores por este povo, nem levante por eles clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Mas aí o versículo de número 17, pastor Jefferson, evangelista, e o versículo 18, o Senhor explica por que não quer que Jeremias ore. Olha o que ele diz aqui: não vê tu que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecer libação a outros deuses para me provocarem a ira. E esta última palavra aí, pastor Jefferson, que o Senhor fala com Jeremias, explicando por que é que ele não quer que Jeremias interceda mais por aquela nação, observe que o Senhor falou. Cita o que eles estão fazendo, que suscitou a ira de Deus. Mas observe, essa ira de Deus aí é o juízo de Deus sobre uma nação pecadora que esqueceram Deus. Então Deus está pronto, decidido, evangelista, a trazer juízo. Deus está decidido a trazer juízo, não para exterminar Israel, não para eliminar Judá. Ele quer trazer juízo para que o povo reconheça que ele é Deus. Ou seja, o juízo divino não era apenas um castigo, mas era uma correção. Sim, pastor. Porque aqui dá a entender que o povo de Israel, ele tinha uma inclinação para a adoração. Ou seja, eles queriam servir a Deus e servir aos ídolos. Eu acho que foi isso que levou o profeta Elias, né? Sim. Dizer, escolheis, pois, a quem servis, se Deus ou se é Baal. Não é? Vocês não podem ficar em dois caminhos. Deus ele não aceita um coração dividido. Não é? Existem pessoas que querem servir a Deus do seu modo. Querem servir a Deus do seu modo. Não é? E pessoas que querem servir a Deus do seu modo acabam trazendo para si um juízo, porque Deus ele não aceita dividir a adoração. Ele diz assim: a minha glória eu não dou a ninguém. Né? E a gente sabe que ele nem dá nem divide com ninguém. Interessante, pastor, que nesse contexto que foi falado aqui, cita o nome, o filho que vai buscar a lenha, o pai que prepara o fogo e a mãe que faz a massa. Está envolvida a família. Envolvendo a toda. família. A desconstrução da nação de Judá começou no seio da família. É interessante dizer que quando Deus disse: Jeremias, não ores, porque dentro do contexto de Judá está a lei da semeadura, pastor Jefferson. O povo semeou, tem que colher. E claro, que Deus é estrategista e também tem a capacidade de restauração. Ele pode mudar o desastre em vitória. Um exemplo: o homem peca, erra,
Mas quando há arrependimento, quando há contrição, Deus restaura. É por isso que Jeremias estava ali. E Deus disse, não ore, Jeremias, porque eu vou fazer isso, isso vai acontecer. O povo semeou, é resultado do pecado, como o senhor mesmo falou. Então, quem semeia, colhe. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse, de Deus não se zomba. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que eu me semear, isso também se fará. Então, aquilo que ia acontecer não era a vontade, me permita, pastor, soberana de Deus. Um exemplo, Deus quer que o seu povo sofra. Não. Deus, dentro da sua vontade permissiva, pela lei da semeadura, pelo pecado do povo, Deus disse, eu vou arrancar a idolatria do povo. É por isso que veio o quê? O cativeiro. O cativeiro de Babilônia serviu exatamente para arrancar a idolatria do coração do povo. Que esse era o juízo que o Senhor mencionou, não é? Dizendo ao profeta. E a bondade de Deus está dentro ali do contexto. O Deus bondoso, misericordioso, né? Mesmo no cativeiro, os remanescentes estavam ali, e Deus dizendo, eu vou restaurar. E já apontava para Cristo, para a misericórdia de Deus. Mas aí, quanto tempo, pastor Jefferson, o Senhor levantando profeta e falando com o povo, não é? Para que não acontecesse esse juízo, essa correção, de forma tão dura, levando a nação para uma terra estranha, não é? Para serem castigados. É porque chegou o limite de Deus. Quando Deus disse assim, não ore mais, o Senhor estava dizendo, agora eu vou fazer o que eu venho falando há muitos anos, inclusive usando a boca do profeta Jeremias. Mas eu queria deixar o livro de Provérbios, eu achei interessante, pastor Jefferson, dentro desse assunto, não é? Porque Deus é misericordioso, longânimo, está nos atributos de Deus, mas olha o que Provérbios, sabe, diz aqui, não é? Provérbios no capítulo de número 29 e o versículo 1 diz assim a palavra do Senhor, o homem que muitas vezes repreendido, endurece a servir, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então, assim, antes que o Senhor traga correção, antes que o Senhor traga juízo, antes que o Senhor leve a nação para a Babilônia, né, que ele usa o monarca como cinturão aí para castigar os seus filhos, trazendo, né, a repreensão, ele avisa, ele adverte, ele usa profetas, ele manda mensagem, esperando que esse povo reconheça que ele é Deus, que se arrependa, mas não se arrependendo, aí sim, chegou o ponto que Deus disse, não ore mais. Porque Deus sabe que se o profeta continua orando, pastor Jefferson, evangelista, se ele continua orando, Deus tem um coração de pai. Aí, de repente, ali Deus poderia até adiar esse juízo, né? Essa correção, como passou tanto tempo, mas Deus não, chegou o momento, então eu vou agir. O intercessor, ele mexe com o coração de Deus, né? Glória a Deus. É isso mesmo. Meu Deus, o quanto Deus valoriza o intercessor, né? Esse é o assunto que o senhor entrou agora, essa porta que o senhor abriu, é uma porta muito, muito interessante, né? Porque a palavra de Deus diz assim, por causa da opressão do pobre e do gemido necessitado me levantarei agora, diz o Senhor dos Exércitos. Mas Deus estava decidido a aplicar o juízo para curar. Não é? Então, chegou o limite, não é? Como o senhor disse assim, chegou o limite. Mas veja como o intercessor é forte. Deus disse, olha, não ore mais não, porque eu podia mudar. Propósito já preparado já para restaurar, curar o povo. Eita, Deus tremendo, né? Que maravilha, né? Esse nosso Deus é tremendo. E a gente vê aí que a mesma recomendação divina registrada em Jeremias, capítulo 7, versículo 16, ela é repetida também no capítulo 11, né? E o versículo 14. Mais uma vez o Senhor se nega em ouvir uma intercessão. Interessante. Deus disse, não ore, mas Jeremias insiste com Deus. Ele vai de novo, né? Ou seja, a falta de intercessão abrirá espaço para um eminente juízo divino, né? A gente sabe disso. Portanto, quais as áreas da vida de uma pessoa, de uma família ou de uma nação que são atingidas quando não oramos? Pastor, fazendo um gancho, né, com a história de Jeremias, a situação do povo do capítulo 7, né, foi pontuado, a primeira coisa que eu queria destacar é a confiança. Capítulo 17 de Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem. Então, claro que toda aquela situação de pecado mexeu com a fé. E a fé é um atributo do espírito humano.
fé e consciência. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se não há intercessão nem oração, a primeira coisa a ser prejudicada é a parte religiosa do homem. E qual é a parte religiosa do homem? A fé em Deus, que é um atributo que Deus deu ao espírito humano. Eu quero direcionar a você uma palavra, dizer, não permita que a intercessão, ou melhor, deixe de interceder ou orar, porque a sua confiança em Deus ou a fé em Deus vai ser prejudicada. Você não vai ter ânimo para se colocar na brecha. Você não vai ter mais força de estar levantando as mãos a favor de A, de B, da nação, do estado, da cidade. Por quê? A confiança foi prejudicada. A fé foi atrofiada. É isso que eu entendo. Primeira coisa, primeira área, a confiança, a parte religiosa, a parte imaterial que todo homem deve desenvolver diante de Deus, claro, através da pessoa de Jesus, né? É verdade, pastor. Mas aí segue também as outras áreas da vida Sim. do homem, né? Da família, de uma nação, pastor Jefferson. Porque o que a Bíblia diz? Bem-aventurado a nação, cujo Deus é o Senhor. Por que bem-aventurada a nação que teme a Deus? Porque os seus líderes estarão buscando orientação em Deus para trazer ao povo, né, a forma de governo que agrade a Deus, que seja bom para as famílias. Então, mas trazendo para a família, todas as esferas da vida humana, elas são prejudicadas quando não intercedemos, quando não pedimos, quando não oramos a Deus. Porque quando o homem se distancia de Deus, por exemplo, um pai de família tem uma grande responsabilidade com esposa, filhos. Se ele está distante de Deus, todos vão sofrer. Porque aí entra a questão financeira, a questão familiar, não é? Porque não há harmonia naquela casa. Entende, pastor? Os filhos não terão a educação que é necessário para que cresçam, como disse o evangelista, com essa espiritualidade que Deus quer que vivamos. Então, todas as áreas da família, né? Religiosa, emocional, econômica, serão afetadas. Todos serão afetados. Mas o problema para no seio da família? Não. Estende-se aos departamentos, à sociedade. Porque aí, um homem que não conhece a Deus, que não quer saber de Deus, aonde ele chegar, ele vai ter problema. E quem está ao seu lado, possivelmente, vai sofrer também esses problemas. Então, é por isso, pastor Jefferson, que o Senhor ainda, no século 21, levanta intercessores para estar orando. É verdade que estamos passando um momento muito difícil na nação, não só na nação brasileira, mas a nível de mundo, as nações. Mas eu creio ainda e tenho dito à minha família que estamos de pés porque tem um povo, tem uma igreja que ainda pela madrugada, de manhã, à tarde, estão lá de joelhos, com o rosto banhado em lágrimas, dizendo: Deus, salva o Brasil, livra as nações deste mal. Pastor Jefferson, estamos vivendo um momento de tensão, de medo. As pessoas estão com medo, evangelista, mas há no meio um remanescente, que como nos dias de Jeremias, como nos dias do profeta Elias, o Espírito do Senhor me faz lembra que nos dias do profeta Elias, ele como profeta, como intercessor pela nação, ele fugiu diante de uma ameaça de uma mulher muito perversa, não é? Que não queria saber de Deus, e ele foge, vai pelo deserto, e ele entra em uma caverna. Quando ele entra em uma caverna, ele pede a Deus a morte. Ele disse: Deus, tira minha vida, porque não convém viver. Mataram todos os teus profetas. Mas quando o Senhor fala com o profeta ali na caverna, naquele lugar, disse: que faz aí, Elias? Essa expressão, que faz aí, Elias? Deus estava dizendo: caverna não é lugar para profeta. Então sai daí, porque eu reservei. Em todos os tempos, Deus reserva um remanescente que está ali orando, intercedendo, chorando, não é? Então ele disse: eu reservei 7.000 joelhos que não dobraram diante de Baal, nem a sua boca beijou a Baal. É interessante quando o senhor pontuou sobre Elias, o tempo de Jeremias foi bem semelhante, porque ele profetizou contra a realeza. É interessante dizer
que a insensibilidade, por falta de oração, a insensibilidade pode ser instalada. E o que é insensibilidade? Não temos disposição de ouvir a voz de Deus. Aconteceu com Judá. Então, se não há intercessão, se não há oração, a insensibilidade no seio da família, na sociedade, é instalada. No tempo de Acais, o rei ímpio, tudo que aconteceu, que trouxe prejuízo à nação, por quê? Ele não deu ouvido aos conselhos de Isaías. E quem era Isaías? Profeta de Deus, intercessor, o homem que estava na brecha, a boca de Deus. Então, com certeza, se não houver oração, pastor Jefferson, intercessão, haverá insensibilidade, prejuízo, a estabilidade emocional, familiar vai ser prejudicada e muitas pessoas vão amargar. Mas se há intercessor, há esperança, restauração e livramento. Glória a Deus. E que coisa interessante, enquanto os senhores estavam falando aqui, eu estava pensando aqui na minha mente, pensando aqui o contraste entre os dois profetas, Elias e Jeremias. Né? Enquanto Elias, ele profetiza e vê resistência e viu que o povo não havia tido uma rendição total e vê a perseguição, Elias, ele desiste de interceder. Ele entra numa caverna e se esconde praticamente deprimido. Verdade. Né? Foi preciso Deus ir lá na caverna e restaurar o profeta. E Jeremias, em meio à oposição, à perseguição, o calabouço, mas ele continua lutando. E aí, interessante, pastor. Glória a Deus. Se eu me Aleluia. permita, eu lembrei-me lá do início da nossa conversa, que o Senhor falou que naquele período de Josias, do avivamento, Jeremias foi preparado, teve a sua formação de profeta. E esta formação foi de forma tão profunda, tão grande na sua dimensão, que como ser humano, o profeta Jeremias quis desistir, pastor. No capítulo 20, ele quis desistir. Chegou até a dizer. Isso é a parte humana. Não é? Lembra lá que ele disse assim: iludiste-me, Senhor, iludido fiquei. É óbvio que a palavra ali, iludido, nos originais, não é no sentido de enganar, de que Deus persuadir. Prevaleceu sobre ele. Prevaleceu. No capítulo 1, lembra que ele disse: eu sou uma criança. Isso. Não tenho condições, mas o Senhor abriu as revelações no capítulo 1, versículo 8 e 9. Jeremias viu uma visão de uma mão descendo e tocando na boca dele. Ele disse: eu farei com que tu não temas diante deles. Eu sei que é difícil, mas eu vou te dar coragem. Te dar a palavra. Era Deus capacitando, não é? No capítulo 1, versículo 11 e 12, outra visão, não é? E Jeremias vê uma vara de amendoeira, ele diz: viste bem, porque eu velo com a minha palavra para cumprir. Deus estava dizendo que tinha pressa e que ia cumprir o que estava falando acerca de Jeremias. Mas ainda, pastor, no capítulo 1 e o versículo 13, interessante que ele dá outra visão ao pastor e ao profeta, e tudo isto era encorajando o profeta, preparando para esses momentos difíceis. Porque aí no capítulo 1, versículo 13, ele disse: o que vê, Jeremias? Aí ele disse: eu vejo uma panela ferver. Que vem do norte. Vem da banda do norte. Então, observe, já era Deus dando uma mensagem de peso, de juízo, que não seria fácil para o profeta, não é? Mas nesse encorajamento, quando chega no versículo de número 19, ali é a chave de que Jeremias disse: eu vou. Porque ele disse assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Portanto, não desista de orar, não desista. A oração é um secreto com Deus, a intercessão mexe o coração de Deus. E estou fazendo um gancho com o presbítero Vanderlei, da vida de Jeremias. Então, teve uma formação profética, né? Veja o período, estágio. Na vida do intercessor tem estágios. Primeiro, formação profética, afirmação profética. Qual a afirmação? No momento da crise, da resistência. De alguém dizer assim: eu não acredito no que você está falando, eu não acredito nas suas obras, eu não acredito na sua vida. Então, teve a formação e a afirmação. Agora chegou o período da desilusão. Foi citado aqui, profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Nos dias de Zedequias, capítulo 33 de Jeremias, ele estava lá preso no pátio do palácio. Aí Deus disse: Jeremias, eu fiz isto, eu determinei isto,
E Jeremias queria uma resposta, eu acredito ali, de juízo ou uma intervenção de Deus. Aí Deus disse, eu vou lhe dar a resposta. Qual é a resposta, Deus? Clama a mim. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Então observe que Jeremias, além de estar preso, a resposta de Deus para Jeremias foi, continua clamando. Poxa, mais 7,16 disse, não ore mais. Jeremias 33, diz, clama a mim. Então não há nenhum paradoxo. Há uma questão de revelação de Deus, da sua verdade que ia acontecer, e motivando a Jeremias a acreditar que Deus estava no controle de todas as coisas. Deus estava no controle de todas as coisas. O senhor falando, eu pensando aqui, também comigo aqui, que aquele período que Jeremias passou, esse momento de desilusão, que o senhor citou aí agora, não é? E Jeremias, ele diz assim, persuadiste-me, persuadido fiquei, né? Fosse mais forte que prevalecer, ou seja, os teus argumentos foram mais fortes que os meus e eu me convenci. Mas ele disse assim, quando eu pensei em dizer assim, não me lembrarei mais dele, nem falarei do seu nome, aí ele disse, isso foi o meu coração como fogo aceso e cerrado nos ossos. Glória a Deus. A palavra, parece que a versão da Bíblia Viva diz assim, a tua palavra queima no meu coração como um fogo, Glória a Deus. e eu não consigo ficar calado. Ou seja, ele sentiu a fraqueza, sentiu a vontade de desistir, mas a revelação, a experiência que ele teve com Deus era tão forte que ele não consegue voltar atrás. Né? O intercessor, ele não consegue voltar atrás. Aleluia. Não é? A revelação, por isso que Deus foi ao encontro de Elias, né? Porque a revelação que Elias teve com Deus era muito forte. Muito forte. E Deus não ia abrir mão do intercessor como Elias. Tinha muita coisa a fazer. Né? Eu quero dizer a você nesta tarde que Deus não vai abrir mão de você. Aleluia. E não é lugar, não é tempo de estar na caverna. Não é tempo de se esconder. Não é tempo de desistir de orar. Não é tempo de deixar de lutar nem de guerrear. Pelo contrário, estamos num tempo em que Deus está contando com intercessores. E certamente este assunto não é por acaso. E você não está aí sentado na sua casa por acaso, nem nos ouvindo aí no hospital por acaso, porque Deus conta com você como intercessor. Se você lamenta a sua situação, a sua dor, a sua tristeza, a sua angústia, e você tem muitos motivos para desistir, de lutar, de deixar de orar, de deixar de falar do amor de Deus, você pode até estar convencido de que realmente a sua situação justifica o estar no estado em que você está, mas assim como Deus disse para o profeta Elias, ele está dizendo também para você, nesta tarde, eu ainda tenho 7.000 que não dobraram o joelho. Enquanto você está lamentando a sua dor, enquanto você está escondido na caverna, enquanto você está desiludido e querendo desistir e abrir mão de tudo, existem crentes que estão sofrendo mais do que você. Existem intercessores que estão lutando com Deus e parece que o céu está de bronze, mas ele não desistiu de orar. Glória a Deus. Existem intercessores que estão na brecha, existem pessoas que estão lutando, existem pessoas que estão guerreando. Então esperamos que esta palavra venha ao seu coração e você receba de Deus nesta tarde um renovo, né? Um renovo na tua alma. Que o fogo que ardeu no coração de Jeremias possa arder no teu coração também esta tarde e levar você a se prostrar diante de Deus e clamar com intensidade, lutar com Deus em oração, porque certamente a tua oração será ouvida. O Deus que disse a Jeremias em um estágio, não ores, ele disse, clama a mim. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou sentindo que esta tarde é uma tarde de renovação espiritual. Deus marcou algo especial hoje aqui para falar aos nossos corações que Deus conta com intercessores. Glória a Deus. Deus tem intercessores. Deus tem intercessores. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu me lembrei agora, eu estava num congresso de jovens, aqui numa das cidades aqui do Recife, numa das cidades aqui do estado, e o pregador estava falando uma palavra, ele dizendo, o tema era uma geração que busca a Deus. E ele disse assim, ele pregando, ele disse assim, a geração que busca a Deus é uma geração que ora, é uma geração que jejuma, é uma geração que se consagra, é uma geração que se santifica. E eu fiquei olhando ali,
tinha muitos jovens, inclusive o pastor que é responsável por aquela cidade, ele disse assim a mim, pastor, antes ele disse assim, aí tinha umas 3.000 cadeiras. E eu observei que estavam todas completas, e a maioria de jovens. E enquanto ele estava dizendo, eu pensei comigo, eu disse, Senhor, será que ainda temos jovens nesta geração que oram? Será que temos jovens que passam noites de vigílias, em oração e intercessão? Será que ainda temos jovens que jejuam, que se santificam com a mesma intensidade de uma geração que eu vivi, a geração passada? Porque eu vivi uma geração de jovens que oravam muito, passavam noites em oração, e jejuavam, consagravam. E olhando aquela juventude assim, eu fiquei questionando a Deus, Senhor, será que temos jovens que oram, que se consagram, que jejuam, que se santificam? Quando eu estava naquele pensamento, eu fui impactado com um pensamento muito forte que veio à minha mente. Deus falou comigo, e a palavra foi muito forte, disse assim, eu tenho. E a palavra me estremeceu por dentro, foi muito forte. Aleluia. E eu louvei a Deus. Aleluia. Deus ainda tem intercessores. Tem, glória a Deus. Glória a Deus. Deus ainda tem intercessores. Jovens, mulheres, crianças, que é possível Deus dizer, olha, não ore agora não, porque se você orar eu não vou aguentar não, eu vou agir, mas eu tenho que cumprir um propósito. Deus tem intercessores. Então, que você possa continuar, se você relaxou, arriou as armas, desistiu, se escondeu, desanimou, mas essa tarde é tarde de renovação espiritual. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, né? Mas ainda temos, o programa tá gostoso. Jesus está aqui. Estamos sentindo a sua doce presença, né? Mas tinha uma pergunta aqui que eu gostaria de compartilhar ainda com os irmãos, que é o seguinte, diante de algumas experiências que Jeremias teve com o Senhor, ao dizer-lhe que a sua intercessão não seria ouvida, como já foi falado aqui, né? Nós temos o texto de Jeremias 33:3, né? Que nos mostra o Senhor motivando o profeta a buscá-lo. Clama a mim e responder-te-ei, né? Como foi dito. Deus apresentou ao profeta a certeza de uma resposta como um resultado de uma busca dentro de sua vontade. Será que, além de Jeremias, encontramos nas Escrituras homens que foram motivados a buscar a Deus, ou seja, a manter uma vida de intercessão, além do que já falamos aqui nesta tarde? Sim, pastor Jefferson. Ainda falando de Jeremias, não é? Porque aí já vimos que o Senhor disse para Jeremias no capítulo 7, não é? Não ores. Quando chega no capítulo 33, precisamente o versículo 3, ele diz, clama a mim e responder-te-ei, dando a certeza que vai responder. São tempos diferentes, não é? Dentro da história de Jeremias. Lá no início o Senhor estava dizendo que ia aplicar o juízo, a correção. Então disse, não ores, eu agora vou trabalhar. Se lermos Lamentação de Jeremias, capítulo 3, versículo de número 8, o profeta disse assim, eu oro, eu grito, eu clamo e Deus escolheu de mim a oração. Ele não me ouve. Era porque o oleiro do capítulo 18 estava trabalhando. Entende, pastor Jefferson? É o que dá a entender. Mas por que Deus agora disse, clama e eu responder-te-ei? Porque era o momento da restauração. Estava dentro da vontade de Deus. Jeremias profetizou no capítulo 25 e o versículo de número 11, que o cativeiro duraria 70 anos. Isto é, a correção de Deus duraria 70 anos. Só que os 70 anos iria passar. E quando passasse, aí Deus traria a misericórdia, né? A restauração da nação. E aí é quando ele pede. Por isso que no versículo 10 e o versículo de número 11 do 33 do profeta Jeremias, ele disse, esta cidade que vocês dizem que estão vazia, sem homens, sem animais, ainda se ouvirão, aí disse Deus, né? Prometendo à nação a restauração de Israel, voz de noiva, voz de noivo, voz daqueles que traz louvor à casa de Deus. Então Deus estava dizendo que haveria festa, aonde estava deserto,
haveria uma restauração aonde foi assolado, não é? Aí não pelo juízo de Deus, mas pelo pecado da humanidade, daquela nação, né, melhor dizendo. E aí clama a mim, é que Deus estava na vontade de Deus agora fazer o que Deus havia determinado, não é? Então, o que eu quero dizer com isso? Que há um resultado positivo para a oração do intercessor dentro da vontade de Deus, dentro do tempo estabelecido por Deus. É por isso que João disse na sua primeira epístola, que no capítulo 5, que se eu orar na vontade de Deus, Ele concede. Ele nos ouve. Ele nos ouve. Ele concede. E todo o tempo da história dos hebreus, do povo de Deus, Deus levantou homens. Moisés, Abraão, o próprio Davi. Moisés, Deus revelou a situação do povo e disse: eu quero você, Moisés, para estar no meio do povo. Então, o senhor pontuou muito bem. Em todo o tempo, Deus sempre levantou alguém para estar na brecha, intercedendo. Que maravilha, né? Então, nós vemos aí que a vida de intercessão vivenciada pelo profeta Jeremias, ela foi tão profunda, né? Que ele foi chamado pelos estudiosos das Escrituras Sagradas de o profeta chorão, né? Por vezes ele recebia um não como resposta divina, por vezes ele perseverava em meio à oposição, por vezes em lágrimas, por vezes exposto no pátio e outras vezes em prisões, no calabouço. Como podemos mensurar a vida de amor que o intercessor tem por aqueles por quem ele intercede? A gente tem 1 minuto para cada um responder essa pergunta. Como eu poderia responder, pastor Jefferson? Lendo Romanos 5:5. Que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Quando você lê Romanos 5:5, é possível amar quem não nos ama, é possível orar por quem não se importa com Deus. Eis a explicação. Jeremias era um profeta sensível à voz do Espírito e ele sentia as misérias de outrem. Né? Capítulo 9 ele disse: tomara que a minha cabeça se tornasse, né, uma fonte de água, porque ele queria chorar ainda mais pela nação. No capítulo 8, pastor Jefferson, ele disse o seguinte, não é? Narrando ali a situação da nação, em gemido, em sofrimento. Ele disse: porventura não há bálsamo em Gileade? Não é? Jeremias, em todo momento, ele sente a aflição do povo, ele sente no seu coração, ele é sensível a isto, ele ora constantemente, mas a explicação que eu queria dar sobre esta pergunta é possível sim. Como descrever o amor de um intercessor por alguém que nem se importa com Deus? Romanos 5:5. O amor de Deus está derramado dentro do nosso coração. E para corroborar com essa verdade, os 4 estágios daquele grande intercessor Jeremias, o último foi o amadurecimento da sua fé. Como? Depois da destruição de Jerusalém. Depois da destruição, sim. Porque se você ler Lamentações, você encontra Jeremias no capítulo 3, versículo 22, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nos sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações não é murmuração. Então Jeremias presenciou a destruição de Jerusalém, mas o amor que ele tinha pelo povo levou a ele a lamentar e dizer: há esperança. Põe a tua boca no pó, porque Deus está pronto para restaurar e cumprir as promessas que fez a Abraão e a todos aqueles que aguardavam, né, a intervenção de Deus. E o senhor fez me lembrar que ele levou a sério o que Deus disse: clama a mim e responder-te-ei. Porque lá no finalzinho do livro de Lamentação, ele diz assim: renova os nossos dias como dantes. Glória a Deus. Né? Ele ora por uma restauração, renova os nossos dias como os dantes. Que maravilha, né? Hoje nós conhecemos mais sobre o profeta Jeremias e a sua conduta intercessora. E refletimos de um momento lamentável para o povo de Judá, pois o juízo de Deus havia chegado, as orações não eram mais ouvidas e tudo que restava era o esperar chegar o dia da justiça. Mas grandes aprendizados também podem ser obtidos com o estudo desse episódio. Lembremos-nos, Deus nos ama e deseja que gozemos da sua maravilhosa presença. Devemos sempre estar atentos ao chamado de Deus para sermos intercessores.
confiemos nas promessas do Senhor. Ele é fiel e é justo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos colocar em prática o que aprendemos nesta tarde, porque certamente Deus mudará a situação através da nossa intercessão. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por este programa e apresentando aqui os pedidos de oração que os nossos irmãos pelo YouTube, pelas redes sociais têm sempre feito, né? Vamos estar pedindo a bênção de Deus por esta nação, pelas famílias, por este momento que estamos vivendo de pandemia, né? Que afetou todo mundo. A situação, como foi comentado aqui, todas as áreas têm sido afetadas, né? A família, a economia, a sociedade como um todo tem enfrentado momentos de grande dificuldade, né? Essa pandemia, essa Covid-19 tem sido um desafio para a ciência, para todos nós, mas nós estamos aqui. Nós podemos dizer a Deus que Ele conte conosco, porque nós estamos na brecha intercedendo para que o Senhor possa agir. Então, neste momento, evangelista Jailson, o senhor ora ao Senhor, intercedendo. Glória a Deus. Oremos juntos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós queremos depois, Senhor, da exposição da Tua Palavra, de um assunto tão importante de restauração, apesar do caos. Nós queremos que nesse exato momento, Senhor, nós queremos clamar pela Tua intervenção. Nós queremos Te pedir por restauração das famílias. Nós queremos Te pedir pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Pai querido, socorre aqueles que clamam, aqueles que gritam, aqueles que pedem o socorro. Há quantos intercessores nesse momento estão com as mãos levantadas, apresentando famílias, apresentando situações calamitosas que no olhar humano não há condição de ser resolvida, mas no poderoso nome de Jesus, nós Te pedimos crendo e vamos continuar intercedendo, clamando, porque Tu és o Deus de misericórdia. No nome de Jesus Te pedimos. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Podia trazer a sua consideração final, agradecimento, né? Com uma satisfação, pastor, estar mais uma vez. Quero agradecer a Deus, ao nosso pastor presidente, dar uma saudação à área 22, os obreiros, ao presbítero Manuel Lopes, que não perde essa programação, a irmã Raimunda, enfim, que Deus abençoe. Foi uma honra, pastor. Amém, irmão Davino. Pastor Jefferson, eu quero agradecer a Deus e também mandar saudação ali à área 37, os irmãos que estão assistindo. Deus abençoe esse povo de Deus. E a minha gratidão ao pastor da igreja por nos conferir esta oportunidade. E é uma honra muito grande, pastor Jefferson, estar com o senhor, o evangelista, e assim poder desfrutar um pouco da palavra de Deus. Eu quero só dizer para quem nos assiste que em tempo de crise, Deus tem livramento também para o intercessor. Capítulo 40, Jeremias, cortaram as cadeias da mão dele e disse: tu quiser ir para a direita ou esquerda, estás livre. Então eu agradeço a Deus porque temos um Deus que nos livra. Amém. Abençoe, pastor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.